Meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira, vamos aqui iniciar uma série de vídeos visando a sua preparação para o concurso da Polícia Militar do Ceará. Então, você que está estudando aí no gás para essa prova que nós temos aí daqui para frente, nós vamos aqui passar com você uma série de artigos, uma série de dispositivos do Código Penal Militar. Portanto, anota aí, se você está estudando para PMCE, Direito Penal Militar, vem comigo que nós vamos aqui trabalhar vários e vários dispositivos que poderão ser tema aí da sua prova objetiva, tá certo? Então fica ligado, nós vamos aqui dar consequência aqui a todas essas aulas. Nós vamos passar aqui por todos esses dispositivos, nós vamos interpretar aqui artigo por artigo que pode vir a ser cobrado para você. Então fica ligado aí. Vamos lá, nosso primeiro artigo aqui do Código Penal Militar, a Lei 1001 de 69, o Decreto-Lei 1001 de 69, o Código Penal Militar, que vai cair na sua prova, que tem lá Direito Penal Militar, tá? Nesse primeiro tema, nessa primeira aula, nós vamos tratar aqui, claro, sobre a aplicação da Lei Penal Militar. Então fica de olho na tela, vem comigo, se liga só. O nosso primeiro artigo do Código Penal Militar vai tratar aí sobre vários princípios, tá? Expressamente, ele fala princípio da legalidade. Princípio da legalidade. Então, vamos entender aqui o que seria esse princípio da legalidade que nos fala aqui o Código Penal Militar. Olha só, não há crime sem lei. Opa, já vou pedir para você fazer a seguinte pausa bem aqui, ó. A seguinte pausa bem aqui. Não há crime, não há crime sem o quê? Sem lei. Portanto, professor, o que é que isso significa? Que só há crime se houver uma lei trazendo, né, tipificando, prevendo essa conduta como crime. Portanto, olha só o que nos diz aí o princípio da legalidade. O que é que fala esse princípio então, professor? O princípio da legalidade, ele vai dizer o seguinte, olha, para eu ter uma conduta e dizer que essa conduta é crime, tem que existir lei. Princípio da legalidade, então, ó, para ser crime, para existir crime, tem que ter o quê? Tem que ter lei prevendo. Tem que ter uma lei prevendo essa conduta como crime, beleza? Então, para ser crime, essa conduta tem que estar prevista em lei, tá certo? Eu só posso ter crime se essa conduta estiver prevista em lei. E esse princípio da legalidade, que diz que para existir crime tem que ter lei, ele vai se desdobrar em outros dois princípios. Beleza. Para ter crime, tem que ter lei. Mas essa lei, ela tem que ser anterior à conduta criminosa. Como assim, professor? Vamos lá. Esse princípio, então, da legalidade, vai se desdobrar em princípio da anterioridade, certo? Princípio, então, da anterioridade e princípio da reserva legal. Princípio da reserva legal. Fica ligado que eu vou te explicar isso daqui. Olha, beleza. Eu entendi, professor, que para ter um crime eu tenho que ter a previsão na lei. A lei tem que dizer que determinada conduta é crime. Ou seja, pratiquei uma conduta. Se eu pratiquei essa conduta e eu olhar para a lei e não tiver nenhuma lei, não tem nenhuma lei dizendo assim, olha, essa conduta que você praticou é crime, então eu não posso dizer que essa conduta praticada foi um crime, tá? Eu só posso dizer que um agente ele é um criminoso,
que um agente ele cometeu um crime se anterior a essa conduta já tiver uma lei dizendo, olha, você não pode cometer essa conduta, porque se você cometer, você vai responder por crime. Portanto, professor, me dá um exemplo na prática, te dou. Vamos lá. Eu sou aqui, vou plantar, por exemplo, vou plantar batatas. Exemplo totalmente aleatório, mas para facilitar o teu entendimento. Plantar batatas. Posso plantar batatas? Se não houver nenhuma lei dizendo que é proibido, dizendo que é crime, eu posso plantar batatas, certo? Agora, eu começo a plantar batatas. Planto batatas na minha casa, certo? Planto várias batatas na minha casa. Depois que eu começo a plantar, chega uma lei posterior e diz, opa, agora, ó, plantar batatas é crime. Portanto, se chegou uma lei posterior à minha conduta, essa lei, ela não pode chegar lá atrás e dizer assim, ó, você comete crime. Não. Por quê? Porque essa lei, ela tem que ser anterior à minha conduta. Portanto, se eu, depois que sair a lei, depois que a lei entrar em vigência, se a lei entrar em vigência e eu continuar praticando a conduta de plantar batatas, aí sim, depois da vigência da lei, eu cometo crime, certo? Agora, antes da lei existir, eu não posso dizer que aquela minha conduta era crime porque não existia uma lei prevendo essa conduta anteriormente. Então, olha o que diz o princípio da anterioridade. Vamos lá. Princípio da anterioridade. A lei que prevê crime, a lei que prevê crime, tem que ser o quê? Essa lei tem que ser anterior à conduta. E a partir do momento que essa lei entra em vigor, a minha conduta não estará mais autorizada, certo? E o princípio da reserva legal, professor? O princípio da reserva legal, ele vai reservar somente a lei o poder de criar crimes. E aí ele traz aqui essa especificidade somente para a lei. Somente, olha quando ele diz aqui, ó, princípio da reserva legal. Somente, portanto, somente quem que pode criar crime? Só quem pode criar crime é quem? A lei. Ele reserva para a lei o poder de criar crime. Outro normativo, outro regramento não pode criar crime. Então, cuidado com isso. Que, por exemplo, na sua prova vai, por exemplo, aparecer dizendo assim, ó. Na sua prova vai aparecer dizendo que medida provisória pode criar crime, que decreto pode criar crime, tá? Que portaria pode criar crime, E aí você vai dizer que todas essas assertivas estão erradas. Por quê? Somente quem pode criar crime? Somente a lei, seja ela ordinária, tá? Ou complementar. Então, ó, somente a lei pode criar crimes. Então, vamos ver o que é que esse artigo primeiro fala, ó. Não há crime sem lei anterior. Opa, a lei ela tem que ser anterior à conduta. Para a lei dizer que a minha conduta é um crime, antes de eu praticar a conduta, ela já tem que ter previsão. Essa lei já tem que estar vigente. Nem pena sem prévia cominação legal. Então, tanto a lei como a pena já tem que estar previstas antes mesmo de ser praticada a conduta. Tá? Se a lei ela tiver vigência depois da conduta, ela não pode ser aplicada a uma conduta que foi cometida lá atrás. A lei tem que ser anterior à prática da conduta. Então, portanto, esse nosso artigo primeiro aí, ele fala de princípio da legalidade, só pode haver crime se houver lei.
E ele diz, eu reservo para a lei, somente a lei tem o poder de criar crimes, certo? Essa lei pode ser uma lei ordinária, pode ser uma lei complementar, mas não pode criar crimes, tá? Por exemplo, por decretos, não pode criar crimes, por exemplo, por medidas provisórias ou portarias. Somente a lei tem esse poder, princípio da reserva legal. E o princípio da anterioridade, a lei que prevê esse crime tem que ser antes da conduta. Tem que ser antes da conduta, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso artigo 1º. Nós teremos mais aulas aí desses dispositivos potenciais de prova. Foco, força, não desiste nos seus sonhos.